Pois é, Sandro, eu acho que é importante a gente frisar, né? A gente fechou agora o primeiro semestre de 2025, o dólar teve a pior performance nessa janela de tempo, tá? Do primeiro semestre desde 1973, e naturalmente isso foi um ponto que chamou a atenção da Ibiúna. Ela concentrou bastante tempo, né, na carta mensal aos cotistas, discorrendo sobre esses tópicos. E primeiro, né, você teve uma política comercial totalmente incerta por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alguns questionamentos sobre a institucionalidade presente nos Estados Unidos e também aqueles níveis de sobrealocação que eles possuíam, né, nos mercados acionários norte-americanos, que passaram a ser questionados novamente por esses gestores, e isso naturalmente desenvolveu uma realocação, uma necessidade de realocação global que permeou não só os mercados acionários da Europa, mas também mercados emergentes, e o Brasil foi um dos beneficiados. E também você teve uma apreciação de moedas emergentes, que o Brasil, por exemplo, teve uma das melhores performances em anos em relação do real em relação ao dólar. Então, naturalmente, isso é um ponto que chama atenção, e a gente precisa falar, Sandra, que a gente está falando, né, a gente está observando essa conjuntura de uma apreciação do real ante o dólar, de um enfraquecimento do índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante uma cesta de divisas, também por um carrego atrativo que o real oferece, né? A gente está falando de um real que opera, né, uma conjuntura macroeconômica com um nível nominal de juros de 15%, o maior em quase 2 décadas. E aí, um ponto interessante é que a Ibiúna entende que, no curto prazo, você não tem indícios de que vai haver uma mudança dessa dinâmica, ou seja, a Ibiúna entende que você ainda deve acompanhar, né, um enfraquecimento do dólar e, consequentemente, essa tese de realocação global. E isso, um dos pontos que poderiam, inclusive, acelerar esse processo, na visão da Ibiúna, é se você tiver um corte antecipado de juros pelo Federal Reserve, já no terceiro trimestre deste ano. Então são pontos aí que a gente acompanha, e só puxando um pouco as falas que o Vini estava fazendo lá no início do Newton Davi, o diretor de política monetária do Banco Central, ele reconheceu que este ano a gente teve um desempenho que se esperava para o real lá em 2024. O que ele pontuou? O raciocínio dele é que em 2024 você tinha uma economia brasileira pujante, uma economia que vinha crescendo acima do esperado, com um juros significativamente elevados. Isso, naturalmente, segundo ele, deveria favorecer, né, digamos assim, a alocação em ativos por parte de investidores estrangeiros, que foi uma coisa que não aconteceu. E o Newton Davi atribuiu, em parte, a essa não realização, não materialização desse cenário em 2024, todo aquele viés, né, aquelas expectativas de excepcionalismo dos Estados Unidos que você tinha construído com a eleição do presidente Donald Trump. Só que a virada do ano imprimiu aquela visão de que você teria um Trump muito mais mercantilista, né? Que foi algo que os mercados, em um primeiro momento, escolheram não olhar para isso depois das eleições. Então, naturalmente, o Newton Davi pontuou, então, Sandra, que agora a gente está observando algo que já era imaginado para o real. Uma apreciação significativa do real. Nas palavras dele, o real gerou alfa, ou seja, teve uma performance significativamente acima, né, de apreciação ante outras divisas globais, olhando para o mundo todo, e naturalmente você fala de um ambiente, né, de um juros significativamente restritivo, tá, em 15%. E aí, por último, só para eu fechar, essa melhora que a gente está observando do câmbio, essa apreciação do câmbio, segundo a Ibiúna, não é atribuído às dinâmicas internas do Brasil, tá? Então, quando a gente olha para a política fiscal do Brasil, quando a gente olha, né, para possíveis apegos dessa política econômica do governo, a gente observa o seguinte, que na verdade elas mais são contraproducentes, só que a perspectiva de uma possível mudança, né, governamental nas eleições de 2026, somado a um cenário no exterior favorável, fomentam aí esse ambiente de uma melhora para o nosso real, pelo menos neste primeiro semestre, que é o que a gente observou. Ô Ponte, deixa eu seguir com você nesse tema. Eu achei legal que você trouxe a explicação do Newton Davi, do porquê que o dólar não caiu como era a expectativa que caísse em 2024, e o olhar dele, ou o olhar da Ibiúna, né, que justifica essa movimentação de baixa. Vou começar primeiro com o Newton Davi para te ouvir sobre isso, viu, Ponte? Eu me lembro muito no ano passado que diversas vezes o presidente Lula falava mal do Roberto Campos Neto e o dólar subia. E aqui mesmo na TC News a gente falava que uma das justificativas para a movimentação de alta no curto prazo do dólar eram as declarações do presidente Lula criticando o Banco Central. De acordo com o Newton Davi, e eu também não tinha a expectativa que ele falasse, né, olha, o Lula falava mal do Roberto Campos Neto e o dólar subia, mas ele desconsidera qualquer
impacto da gestão federal na alta do dólar. Ele diz que a alta do dólar ocorreu em 2024 pelo excepcionalismo americano. Eu quero saber qual que é a sua avaliação a respeito desses pontos colocados pelo diretor de política monetária do Banco Central. Não, perfeito, Vini. Naturalmente a gente tem, né, falas de um dirigente do Banco Central que, quando você observa essas falas públicas do Newton Davi, o Newton Davi é uma pessoa que ele procura muito bem colocar as palavras para evitar, né, digamos assim, turbulências desnecessárias ou até errôneas a respeito do que ele pontuou. E por ele ser diretor de política monetária, lidar com o Departamento de Mercado Aberto do Banco Central, ele precisa cuidar muito do que ele pontua. Então, como você bem observou, quando ele trouxe essas falas sobre a apreciação do dólar no ano de 2024, ele excluiu, né, o fator político, o risco político, que é um ponto que a gente sempre comentava aqui na TC News, né? Então, vou tentar trazer o que ele falou. Basicamente, Newton Davi falou o seguinte: em 2024 nós tínhamos duas economias que cresciam acima do esperado e praticavam juros elevados. Quais eram essas economias? Brasil e Estados Unidos. Só que o ponto é, nos Estados Unidos, segundo Newton Davi, existia toda essa tese de excepcionalismo norte-americano. Qual era essa tese de excepcionalismo norte-americano? Você teria, né, uma economia pujante, uma economia que seguiria desafiando o consenso e avançando, né, significativamente. Isso levava ali a uma sobrealocação, níveis de sobrealocação dos gestores para os mercados acionários norte-americanos. E isso, segundo o Newton Davi, acabou por não favorecer o movimento que se esperava para o real. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tinha juros já restritivos, tá? Vamos lembrar que entre setembro de 2024, Vini, e junho de 2025, o Banco Central lançou mão de um aperto monetário de 450 pontos base, tá? Isso é muita coisa. E o Newton Davi pontuou, embora a gente imaginava que existiria uma apreciação do real ante o dólar, isso não ocorreu por fatores externos. E quais eram os fatores externos? Depois das eleições do Trump, ou depois ali da matemática que se observou de que o Trump era franco favorito às eleições, à vitória na Casa Branca em 2024, você teve ainda mais, né, exacerbada essa tese de excepcionalismo dos Estados Unidos e a leitura de desregulamentação, que é um dos pilares da política econômica do Trump. O Newton Davi, por exemplo, Vini, ele disse que em novembro de 2024 ele estava em Nova York e ele foi se reunir com agentes de bancos de investimento, e a conversa que existia entre esses banqueiros era sobre o que fazer com bônus que viria, né, das transações de M&A que esses bancos de investimento iriam realizar diante dessa visão de desregulamentação que o governo Trump iria lançar no setor de equities. Ou seja, isso justamente foi um ponto que ele trouxe para ilustrar todo esse otimismo crescente que houve em 2024. Então, a gente teve, né, Vini, se você observa o DXY, o índice dólar DXY, você via o DXY negociando acima de 110 pontos, tá? Um patamar significativamente elevado, historicamente caro em relação a outras moedas. Mas quando você teve o Trump mercantilista dando as caras, né, com uma política comercial muito mais agressiva do que o mercado imaginava, ou até mesmo o mercado escolheu minimizar, olhar para essa política comercial em um primeiro momento, quando você teve aquele fatídico Liberation Day 2 de abril, toda essa tese de excepcionalismo norte-americano veio por terra por hora, né? Então, assim, o que a gente está observando? Uma tese de sobrealocação global nos Estados Unidos que está diminuindo, ou seja, agora você tem uma realocação significativa, você tem mercados europeus performando, né, significativamente bem em relação a outros momentos, e também você tem aí uma apreciação de moedas emergentes e o real, um dos principais beneficiários, tá, Vini? Um ponto interessante, a B3 registrou ingresso líquido em junho, se eu não me engano, de 5,39 bilhões de reais. Agora eu não vou me lembrar aqui a janela temporal, mas se eu não me engano é junho, tá? De 5,39 bilhões de reais, que atesta o quão forte tem sido, né, a presença do investidor estrangeiro por aqui. E eu acho que esse é um ponto mais interessante que casa com a conversa da Ibiúna, né, que é justamente o seguinte: se você tem ali um indício de que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, pode antecipar cortes de juros lá fora, a gente está ali com o mercado debatendo se vai ocorrer no terceiro ou no quarto trimestre de 2025, mas se há uma antecipação desse debate e até mesmo um movimento de corte de juros antes do esperado, segundo a Ibiúna, isso favoreceria ainda mais a tendência de depreciação do dólar ante outras divisas. Então, naturalmente, eu acho que é uma conjuntura externa que favorece muito o nosso real, né, até o momento, nesse primeiro semestre de 2025.
Ô Ponte, e aí para encerrar esse assunto, porque eu trouxe aqui um contraponto às colocações do Newton Davi. Agora vem um contraponto em relação ao relatório da Ibiúna, eu quero saber a sua opinião. A Ibiúna diz que esse dólar recua no primeiro semestre de 2025 na comparação com o real, dado também a um cenário de enfraquecimento da moeda americana no mundo. Você citou aí o DXY, nós falávamos sobre isso ontem aqui com o Coutinho. O contraponto não existe nenhum mérito da atual gestão federal nesta queda do dólar? Qual que é a sua avaliação, Ponte? É exatamente isso, Vini. Acho que você captou muito bem a mensagem da Ibiúna. Não existe mérito na visão da gestora do governo atual em relação a esse movimento de apreciação do real ante o dólar. Segundo a Ibiúna, nós estamos sendo beneficiados, eu digo o real, né? Ele é beneficiado por um movimento tático oriundo do externo, né? Oriundo de agentes externos. Então, o que a Ibiúna pontua? Que aqui você segue com uma política fiscal errática, né? Uma política econômica que, de fato, ela traz mais dúvidas em relação ao que vai ser por parte dos agentes, assim, o que vai se desenrolar dessa política econômica. A gente está vendo essa judicialização do IOF e, naturalmente, segundo a Ibiúna, o que contribui também adicionalmente para essa apreciação do real, e não só do real, mas também dos mercados acionários, tá, Vini? É a discussão sobre uma possível mudança de governo, uma possível mudança de gestão governamental em 2026. Esses aí são pontos que outras casas já trouxeram, né, sobre as pesquisas eleitorais que continuam apontando uma fraqueza, né, uma diminuição na leitura de popularidade do presidente Lula, e isso contribuiria aí para um viés favorável aos ativos de risco, né? Então, eu acho que é muito bom que você pontuou. A gente não tem, na visão da Ibiúna, mérito do governo local no corrente momento que justifique essa apreciação do real ante o dólar. O que a gente está observando são ventos favoráveis oriundos dos mercados globais.